E agora lá, falta só mais 3 aulas. Se bem que só vou dar de duas, porque a ED2 não vou dar aula não, tô com preguiça. Mano, circuitos digitais, não teve muita matéria, tipo, o que a gente teve foi converter de binário para hexadecimal, binário para decimal, decimal para binário, hexadecimal para binário. Também as entradas lógicas, um pouquinho, tipo, ela só mencionou. Também sinal analógico, sinal digital e o Cassino 4. Mas eu sugiro derrotando, e adivinha o que aconteceu? Eu não me lembro de nada. Oh meu Deus! Então, por causa disso, adivinha que vai ter que revisar? Exatamente, eu vou revisar bem na hora e tudo. Então, ó, para começar, pessoal, a gente tem dois tipos de sinais digitais, tem o 0 e o 1. Na verdade tem vários, mas tipo, dois que são. Os dois estados que geralmente tá são ligado e desligado. Aí, quando a gente fala os bits, quando a gente usa os bits, ou sei lá o que, os bits podem ser. Os bits podem ser 0, 1 e tal. E aí eles podem formar números a partir disso. Tipo, 0, 1, 0, 0, que esse seria o número 4, por exemplo, sei lá. É um exemplo bem aleatório. Mas, tipo, eles têm dois estados, que são ligado e desligado, os sistemas digitais. Aí, os circuitos digitais, eles observam o estado dos componentes de um sistema e tomam decisões lógicas com base nisso. Essas condições são os estados lógicos. E aí, para controlar um estado lógico, a gente pode usar as funções tipo AND, OR, SHOR, NOR, NOT, AND NOT e etc. Mas, tipo, isso aí a gente ainda não viu. Isso aqui é mais uma introdução do curso, eu acho. E aí, uma forma de captar essas informações é por meio de sensores. Os sensores vão lá, absorvem algumas informações e aí eles entram em um estado lógico que faz com que o sistema digital faça alguma coisa, basicamente. Aí, bem, sistemas digitais, como eles representam os sinais digitais. Calma aí. Tá, então, os estados lógicos, que é ligado e desligado, eles podem ser representados em sistemas digitais por meio da voltagem. Ou seja, tipo, se a gente tem aqui, eles geralmente são assim, ó. Sei lá. Aí, tipo, aqui, nessa voltagem aqui, a gente tem 5 volts. Aí, entre 5 volts e 2 volts, a gente vai ter o estado de ligado. Já de 0,8 até 0, a gente vai ter o estado desligado. Então, isso significa que nesse ponto aqui, nesse intervalo aqui, ele vai estar ligado. Já nesse intervalo aqui, ó, ele vai estar desligado. Então, tá aí, ó. Aí a gente tem o sinal periódico, que é o sinal que sempre se repete. Então, tipo, a cada tantos segundos vai repetir o sinal. Funciona como um ciclo. E o sinal não periódico, que ele não tem um ciclo definido. É um evento que não se repete a cada um período específico. Então, tipo, um exemplo de sinal periódico seria a noite. A noite, sei lá, supondo que a gente diga que a noite começa às 6 horas da tarde. Ela a cada 24 horas começa o período da noite, anoitece, sei lá. E algo que não é periódico, sei lá, mano, tipo, eu beber água aqui. Beber água não é algo que eu vou fazer a cada exatamente 10 minutos, por exemplo. Então, tipo, vai variando. Então, o sinal periódico é o sinal que a cada um determinado período de tempo ele vai acontecer de jeito ou de outro, enquanto o sinal não periódico ele não acontece garantidamente depois desse período de tempo. Aí, no sinal periódico, como por exemplo aqui, a gente tem isso aqui, né? Então,
Ó, se a gente falar que isso aqui é, sei lá, 1, 2, 3, e o cassino 4. Bem, a gente tem um período. O que é o período? O período é o tempo que demora para um ciclo terminar. E aí, qual seria o tempo aqui então? O ciclo começa aqui, né? Começa no 0 e termina no 2. Então, a gente tem aqui um período. Período de 2 segundos. Aí o período ele pode ser representado pela letra do tesão. E, bem, então o tesão é de 2 segundos. Já aí também tem a formulinha de que tesão é igual a 1 sobre F, sendo F a frequência, e a frequência é quantos ciclos ocorrem a cada segundo, por exemplo. Um exemplo em que isso poderia acontecer seria tipo, se isso aqui não fosse, se a gente tivesse aqui, por exemplo, estou fazendo o contrário. Se, por exemplo, isso daqui demorasse 1 segundo para ocorrer. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, tipo, se tudo isso aqui demorasse para ocorrer, significa que a nossa frequência é de 2 ciclos por segundo. E a gente pode dizer também que a frequência é igual a 1 sobre tesão. Então, tipo, o nosso período aqui, ele demora 0,5 segundos para ocorrer um ciclo. E a nossa frequência é de 2 ciclos por segundo. Então, é basicamente isso, bem tranquilo, né? Aí, aqui a gente, entrada, circuitos integrados, que basicamente, circuitos integrados são circuitos que estão dentro de diversos elementos da nossa atualidade, que eles têm dentro deles os circuitos digitais. E, bem, na nossa realidade atual, praticamente tudo tem um circuito digital. Tipo o nosso relógio, o celular, computador, semáforo. Basicamente, praticamente tudo de eletrônico tem algum circuito digital ali. Então, né, de nada. Aí tem aqui os transistores, que são a tecnologia mais usada atualmente para a implementação de circuitos digitais. Antes a gente usava os transistores bipolares. Aí as representações numéricas. As representações numéricas podem ser analógicas, em que é basicamente um indicador com uma variável que fica variando continuamente, ou seja, não fica um tempinho 0, depois 1, tipo, está sempre analisando a variável, está sempre mudando o valor dela. Tá 1, depois 2, depois 3, 4, 5, 1,5 e tudo mais. Tipo um relógio ou um termômetro, por exemplo, se você coloca o termômetro, ele vai ficar medindo a sua temperatura e tudo mais. Já a representação numérica digital é quando a gente representa uma informação por meio de dígitos. Então, tipo, a gente tem um passo a passo definido. Aí ele pega um valor a cada X segundos, por exemplo. Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo que eu anotei. E a resposta é... não, mais ou menos. Aí, tipo, as representações numéricas digitais, eles usam variáveis não contínuas e eles representam as coisas por meio de dígitos ou bits. Tipo, a gente representa números, letras, imagens, etc. Várias coisas por meio das representações numéricas digitais. E aí temos os sistemas analógicos e os sistemas digitais. O sistema digital, eles são os computadores, calculadoras, nossos sistemas, em que, bem, eles só trabalham com 2 sistemas analógicos, que são o 0 ou 1, que são desligado e ligado, e ele representa seus sinais por meio de bits. Enquanto o sinal analógico, o sistema analógico, ele está constantemente recebendo informações, e aí ele opera de acordo com essas informações que ele está recebendo. As vantagens do sistema digital são que... deixa eu ler isso aqui. Basicamente, ele usa bits, em que 2 elementos é mais fácil de armazenar, tipo, só ter o 0 ou 1 é bem mais fácil de armazenar do que ter vários elementos ao mesmo tempo. Os circuitos integrados, eles têm CPU e outros sistemas um chip. E as desvantagens são que qualquer sensor que passa valores analógicos, tipo, os sensores eles passam valores analógicos. Então a gente precisa transformar os valores analógicos em digitais para poder fazer o circuito digital funcionar.
usando esse sensor. Então, mas isso sempre gera algum errinho, uma margem de erro. Então, meio que tem um problema essa desmontagem. Aí, aqui tem um exemplo de uso de circuitos digitais, transformadores e tudo mais, que basicamente é um controlador de temperatura de ar-condicionado. Em que, bem, se a gente tem um processador digital que ele fica lá, como pode dizer, ele fica comparando a temperatura que você escolheu ali, que você quer, com a temperatura que está no ambiente. Mas, ele, para fazer isso aí, ele tem um conversor digital analógico para ele mandar pro aquecedor, digamos assim, pro ar-condicionado, a temperatura que a gente quer. E aí, beleza, o ar-condicionado vai lá, ele manda o ar quente, o ar frio, e aí a gente vai ter um sensor analógico que vai medir a temperatura da sala, mas aí a gente vai precisar de um outro conversor analógico digital para o nosso processador digital entender qual que é a temperatura, se ela já está na temperatura que a gente escolheu ou coisa do tipo. Aí a gente tem a representação. Aí falou aqui da apresentação de sinais analógicos, que basicamente a gente tem usa o sistema digital, a temperatura é medida a cada hora, aí a gente arredonda para não ter números quebrados, e aí saber um bom intervalo de tempo, porque tipo, se a gente tem diferentes intervalos, a cada um intervalo de tempo diferente do outro pode gerar uma menor ou maior precisão. E aí, dependendo do caso, a gente vai querer uma maior precisão, tipo a cada 2 segundos eu quero saber o dado. Ou, se a gente precisa de menos precisão, a gente pode saber a cada 2 dias, por exemplo, sei lá, a cada mês. Então, tipo, é bom saber a ocasião que você vai estar para você descobrir, para você escolher os intervalos de tempo. Aí. Aí, valor binário armazenado. Tá, aí a gente armazena os valores que a gente acha importante em binário. Bem, aí a gente tem aqui a explicação de como funcionam os sistemas de numeração, tipo o decimal. A gente vai lá, tem 10 dígitos, aí depois, quando a gente tem 9 números, tipo a gente tem 9, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente chega no 9, a gente tem que aumentar e a gente adiciona mais uma unidade, fica 10. Aí o 10 a gente zera se essa casa, digamos assim, essa casa decimal, adiciona 1 na próxima casa decimal e aí fica 10, que é 1 e 0. E aí a gente vai fazendo isso até chegar no número que a gente quer. Aí, se você olhar de certa forma, tipo 728. 728, você quer a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa. A gente vai sempre olhar para casa menos 1. Então, tipo, 7 vai ser 10 elevado a 3, que é o número da casa, menos 1. Então, 7 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui, somado com 2 vezes 10 elevado a 2 menos 1, mais 8 vezes 10 elevado a 1 menos 1. E aí, com isso, a gente vai chegar em 700 mais 20 mais 8. Ou, se você preferir, tipo, você também pode contar a partir do zero. Tipo, aqui é a casa 0, casa 1, casa 2. Essa aqui é uma das opções, que é a mais fácil, na verdade. É assim que você disse não, eu não sei porque eu falei do 1, 2, 3, sinceramente, né? Sei lá. E bem, é importante saber que de 0 elevado a 10 elevado ao número de casas menos 1 é até onde a gente pode contar. Então, tipo, se a gente tem 3 casas decimais, como esse é o caso, então a gente pode contar de 0 até 10 elevado a 3 menos 1, que significa que a gente pode contar de 0 até 999 só usando casas decimais. Só usando 3 casas decimais. Aí, de 0 até 999, a gente tem 1000 números, né? Tem 1000 números, porque 0, 1, 2... Tipo, o 0 eu conto como um número, mas a gente geralmente ignora esse fato, e aí a gente se ferra. Então, tipo, por exemplo, quantos números tem de 0 até 2? De 0, para contar de 0 até 2. 0, 1, 2, 3 números. Então, aqui de 0 até 999 temos 1000 números.
Aí, bem, isso é importante para a parte do binário, porque no binário a gente não tem mais 10 unidades para aumentar em uma casa decimal. A gente só tem duas, que é o 0 e o 1. 1 e 0. Então, como vai funcionar isso aqui? Bem, se a gente tem aqui esse número aqui, por exemplo. Isso aqui é o equivalente a dizer que é 1 vezes 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui é igual a 8 mais 2. Então isso aqui é igual a 10. Então, tipo, 1010, digamos assim, em binário é equivalente a 10 em casas decimais. E aí, beleza. E o que a gente pode confirmar a partir do que a gente viu com os números decimais? Bem, a gente pode fazer a mesma coisa, só que ao invés de 10 aqui, vai ser 2. Então, a gente pode contar de 0 até 2 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 casas decimais. Então, a gente pode contar de 0 até 2 elevado a 4 menos 1, que é igual a 15. Então, tipo, o maior número representado aqui por 4 casas decimais binárias seria o 15. Então, seria 1, e aí, seria isso aqui, que é igual a 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 8 mais 4, 12, mais 2 elevado a 1, que é 14, mais 2 elevado a 0, que é igual a 15. Então, tá aí, entenderam? Tá bem de boa isso aqui. Eu sinceramente eu não tô muito a sério essa de probabilidade estatística, porque meio que eu já vi um monte de aula, então eu meio que já sei bem, mas caso alguém não saiba, é melhor perguntar para outra pessoa ou deixa nos comentários, oh my god, que existe uma chance de eu responder ou fazer uma aula melhor gravando isso aqui. Se é que alguém assiste, né? Eu não assistiria isso aqui não. Aí, bem, conversão de binário para decimal. Como a gente converte um número binário para um número decimal? Acabamos de mostrar. A gente vai lá, pega o número aqui, olha as casas decimais, e aí vai lá. 1, aqui tem 1, então é 1 vezes 2 elevado ao cubo. Aqui tem 0, então é 0 vezes 2 elevado ao quadrado. 1, então 1 vezes 2 elevado a 1. 0, 0 vezes 2 elevado a 0. Aí aqui, 1 vezes 2 elevado ao cubo, 1 vezes 2 elevado ao quadrado, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0. Basicamente isso, e a gente soma tudo. E aí, beleza, a gente sabe fazer a conversão de binário para decimal. Mas e de decimal para binário? Bem, de decimal para binário, a gente basicamente pega um número aleatório, vamos pegar, sei lá, 75, e aí a gente vai dividindo por 2. Isso aqui vai dar 3, 37, resto 1, dividido por 2, 18, resto 1, dividido por 2, 9, resto 0, dividido por 2, 4, resto 1, dividido por 2, 2, resto 0, dividido por 2, 1, resto 0. E aí a gente olha no contrário para os restos. Então 75 seria 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. E aí, beleza, como que a gente pode confirmar que é isso aqui? A gente pode só fazer a conta no binário. Então, ó, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado à quarta, mais 0 vezes 2 elevado à quinta, mais 1 vezes 2 elevado à sexta. E aí, isso aqui vai ser igual a 1 mais 2 mais 8 mais... Quanto é 2 elevado à sexta? 64. Opa, ficou feio. 64. Aí 64 mais 8, 72. 72 mais 5, mais 3, 75. Então tá aí, ó. Você basicamente vai dividindo por 2 até só sobrar 1. Ou ficar 1 dividido por 2 e resto 0. Aí vai ficar 1, aí você olha depois ao contrário, do fim pro começo, para você descobrir quanto que é elevado. Aí você escreve, tipo, como o último foi 1, então vai ser 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. É bem de boa, basicamente isso. Aí você só fica dividindo por 2, aí você pega a ordem ao contrário. Então, tá aí.
Hexadecimal. Hexadecimal, esse aqui a gente tem 15 dígitos por vez, se não me engano. Tipo, a gente consegue contar de 0 até 15 para cada casa decimal. Tipo, porque aqui ó, vai de 0 até 9, mas não tem só isso. A gente também tem o A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. Então, tipo, aí aqui tipo, a gente pode dizer que o zero, a gente então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí qual seria o 10? O A, o 11, o B, o 12, o C, 13, D, 14, E, 15, F. Beleza. E aí, como a gente representa um número em hexadecimal? Bem, se a gente quer representar, por exemplo, 8, como eu pego? Vai. 38. 38, ó, ao invés de a gente dividir por 2, a gente divide por 16. Aí vai ficar 2 dividido por 16, 0. Mano, vai se ferrar. Nem ferrando, eu peguei 38 duas vezes seguidas, eu sou um acéfalo. Até na hora de copiar o exercício, eu copiei o exercício errado e eu taquei 38 nessa desgraça. Deixa eu pegar um exercício aqui que eu já saiba a resposta. Ah, foi 38, não. 423, ó, 423. Deixa eu tacar em vermelho, porque aí diferencia um pouco as coisas. Ó, se a gente tem o 423 dividido por 16, a gente vai ter 2, 103, 103, 6, que é 96, então aí resta 7. Esse aqui é um dos restos. Dividido por 16, 1, 10, dividido por 16, 0, 1. Então, a gente tem 1, 10 e 7. Então aqui vai ficar 1 a 7. Esse aqui é a representação de 423 em hexadecimal. E aí, como a gente converteria de hexadecimal para decimal? É só a gente ir lá e fazer que isso aqui é a casa 0, 1 e 2. Então aqui vai ficar 1 vezes 16 elevado ao quadrado mais A, que é 10, vezes 16 mais 7 vezes 16 elevado a 0. E aí, como eu estou com preguiça de fazer a conta, eu vou ver aqui na calculadora quanto é 16 e 16. Não precisa de calculadora, só pensar um pouquinho. 16, 16, 96, 16, 256. Que é 256 mais 160 mais 2, 4, 112. E aí, se a gente somar isso aqui, deu errado. Que vergonha, bro, eu errei. 96, 16, 423, 6, 96, 7, 16, 1, resto 10. Deixa eu ver que errei, hein? Errei. Aí aqui 7, 2, 4, 7, 4, 112, 160 e 256. Aí aqui vai ficar 300. Bem, dane-se, tô com preguiça de pensar, então deixa eu ver aqui quanto de diferença deu. 7, 2, 1, 428. Ai, onde foi que eu errei, hein? 1 a 7. Mano, eu tô real querendo saber onde que eu errei. Então vamos pausar essa aula pra eu ver onde que eu errei. Nossa, mano, cabacei. Aqui, tipo, aqui é 16 elevado a 0, mano, não é 7 vezes 16. Aqui vai ficar só mais 7. E eu acho que eu errei. Aí aqui ficaria 256, 3,
Tá aí. Nossa, mano, eu não sei mais fazer conta básica. Ó, que incrível. Meu Deus. Tá, então a gente sabe converter de hexadecimal para binário, para decimal, mas e agora de hexadecimal para binário? Como a gente faria? Bem, se a gente pegar aqui um número randola, tipo 9F4, muito randola, né? Nem parece que eu estou olhando. Bem, se a gente converter aqui olhando por partes, tipo 9 em binário seria 1001, que é 2 ao cubo mais 1, mais 2 elevado a 0. E aí, esse aqui é o 9, aí o F seria o 15, né? O 15 seria 1. E o 4 seria 0, 1, 0, 0. E aí, com isso, a gente tem o número hexadecimal e binário. Como a gente pode ter certeza? Eu também não sei. A professora falou. Então tá aí. Isso é o que vocês precisam saber. Vocês querem que eu faça a conta? Eu faço depois, vai. Depois eu faço a conta pra ver se isso aqui tá realmente certo. Putz, mas eu vou ter que converter de hexadecimal também. Bem, tá bom, isso. Beleza. E agora, de binário para hexadecimal. Se a gente tem, por exemplo, esse número aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Com certeza. 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Tá? Esse aqui é binário. Aí, como a gente converteria para hexadecimal? Olha, para a gente converter para hexadecimal, a gente vai tentar deixar o número múltiplo de 4 mais próximo daqui. Tipo, a gente vai arredondar para cima. Se aqui, por exemplo, tem 8 números, não, se aqui a gente tem 9 números, a gente vai deixar com 12 números no total. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente precisa de mais 2 números. Então 0, 0, 1, 2, aí a gente copia de volta isso aqui. 1, 0, 0, 1, 1, 0. E aí, como a gente vai olhar para o número? Bem, a gente vai pegar de 4 em 4. Então esse aqui é um conjuntinho, esse aqui é outro conjuntinho, e esse aqui é outro conjuntinho. Então o primeiro conjuntinho é 1, 1. Isso aqui vai ser 3. Aqui, esse segundo conjunto. Bem, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado ao cubo, 8, mais 2 elevado ao quadrado. Não, mais 2 elevado a 1. 8 mais 2. 8 mais 2 dá 10. Então, isso aqui é A. E aqui, ó, 0, 1, 1. Isso aqui é 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado. Então, 4 mais 2 dá 6. 3 a 6. E aí, vamos conferir, né? Como eu sou um cabaço, vamos primeiro fazer aqui, ó, 9F4. Vai ficar 9 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 15 vezes 16, mais 4 vezes 16 elevado a 0. Isso aqui é igual a... Tô preguiça de fazer as contas, então... Cadê o meu Rotudos? Calculadora, vamos lá, ó. 9 vezes 16 elevado ao quadrado é 2.304. Mais 15 vezes 16, mais 240, mais 4. Isso aqui é igual a mais 4, mais 2.304. Isso aqui é igual a 2.548. Que maravilha! Aí aqui a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó. Mano, eu tô preguiça de fazer todas as contas direitinho. Então, eu só vou deixar aqui, ó. 2 elevado a 11, mais 2 elevado a 8, mais 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a quinta, mais 2 elevado a quarta, mais 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a, vamos ver,
2 elevado a 11, mais 2 elevado a 8, mais 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 5, mais 16, mais 4. 2.548 também. Oh. Então, a gente acertou. Oh, que incrível. Agora esses aqui de cima. Mano, dane-se. Não vou dar um dane-se, né? Vai ser, ó, 3 vezes 16 elevado a 0,12, mais A, que é equivalente a 10 vezes 16, mais 6 vezes 16 elevado a 0. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 16 elevado ao quadrado, 768. 768 mais 160, mais 6 é igual a 934. E agora a gente vai ter que ver os números binários. Então, a gente tem a casa 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai ter 2 elevado a 9, mais 2 elevado a 8, mais 2 elevado a 7, mais 2 elevado a quinta, mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado a 1, que é igual a 934 também. Oh, uau! Então tá aí, mano. De nada aí pela lousa toda bagunçada aí, podre, mas é a vida, mano. Então, aprendeu a converter de binário para hexadecimal, de hexadecimal para binário, e o cassino 4.